Olá, tudo bem? Meu nome é Michael Martins e hoje teremos mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos abordar uma crença, né, que é uma doutrina de um grupo religioso denominados Testemunhas de Jeová. Caso você não saiba, as Testemunhas de Jeová é um grupo religioso, né, que nós como cristãos nós consideramos esse grupo como uma seita religiosa. Mas por que nós consideramos eles como uma seita? Toda seita tem uma característica comum entre elas. Né? Eles têm são características comuns das seitas. Toda seita prega que a salvação só se encontra dentro de sua organização. Então, para uma seita religiosa, não basta, isso quando eu falo seita religiosa, eu estou falando do seita cristã, né, entre aspas, ela não acredita que a salvação está somente em Jesus Cristo, porque é o que nós cristãos acreditamos, que a salvação está em Cristo. Cristo é a salvação, Cristo é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, e somente por Ele. Mas toda seita prega que a salvação está em Jesus Cristo, mas só está também dentro de sua organização. Então, para uma seita religiosa, como as Testemunhas de Jeová, não basta somente crer em Jesus Cristo. Não basta você somente se arrepender dos seus pecados. Não basta somente você se converter a Jesus Cristo. Você precisa fazer parte da seita, né? Parte da organização que prega que a salvação está somente lá dentro. E todas as seitas têm isso em comum. Né? Os adventistas do sétimo dia pregam que a salvação só vai existir dentro da organização deles. Isso por conta de uma doutrina deles lá, que é a guarda do sábado. As Testemunhas de Jeová também pregam que somente a salvação dentro de sua organização. Fora dela não há salvação. Os mormons pregam a mesma coisa. E a Congregação Cristã do Brasil, a CCB, também prega a mesma coisa. A salvação está somente dentro da organização, dentro da igreja CCB. Então, as Testemunhas de Jeová, ela tem uma crença em particular que somente elas acreditam dessa forma. Tá? Nenhuma outra organização religiosa tem essa crença. Então, é até estranho uma denominação cristã ter uma interpretação diferente, uma crença diferente das demais outras organizações religiosas. Porque veja bem, religião cristã é uma só, é o cristianismo. Dentro dessa religião, que é o cristianismo, existem várias denominações religiosas, organizações religiosas, e as Testemunhas de Jeová é uma delas. Tá? Então, Testemunho de Jeová não é religião. Testemunho de Jeová é uma organização religiosa. Né? Então, religião é o cristianismo. Tá? Embora eles sejam uma seita, eles são uma denominação religiosa, tá? Como todas as outras demais dentro do cristianismo. E talvez você seja como eu, antigamente. Tudo que eu sabia dessa organização religiosa, que são as Testemunhas de Jeová, era o fato de que é um grupo religioso que bate de porta em porta nos finais de semana e que não fazem transfusão de sangue e não recebe transfusão de sangue. Também não comemora aniversário nem Natal. É o básico que todo mundo sabe dessa organização religiosa. Então, a maioria, né, dos cristãos, para não falar 90%, ou até mais de 90%, não sabe praticamente nada além disso sobre as Testemunhas de Jeová. Então, por isso que é muito comum você encontrar ex-membros de igrejas evangélicas dentro dessa organização. Porque uma vez que você tem um contato com esse grupo religioso, eles convencem você, conseguem convencer você a dar atenção ao que eles entendem sobre as escrituras sagradas e você acaba se deixando levar pelas crenças das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová nunca vão
bater na sua porta no primeiro momento e já vomitar para você as suas crenças peculiares, que somente elas têm. Por exemplo, a que nós vamos tratar hoje aqui, que é a crença da desassociação. Eles nunca vão deixar revelar isso para você, a não ser que você já conheça e pergunte a respeito disso. Eles podem acabar tentando explicar, mas se você não conhecer e você não perguntar, é um assunto que talvez você só vai ter conhecimento depois que você já está estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová um tempo já. Porque as testemunhas, para uma pessoa conseguir acreditar nessas crenças, ela só consegue por conta de uma técnica que eles usam, que eu costumo chamar de doses homeopáticas. Então, eles não enfiam tudo de uma vez na sua cabeça, porque você não vai conseguir acreditar nessas coisas. Então, é de gota em gota, de pouco em pouco, detalhe por detalhe, ponto a ponto, ela vai disseminando essa crença e você vai, sem sentir, que é assim que a dose homeopática faz, você sem sentir, você já vai estar acreditando. É a famosa técnica da lavagem cerebral, é assim que funciona. É devagar, é com cuidado, é com muita paciência. Eles vão enfiando na sua cabeça devagarzinho, devagarzinho, até você já estar acreditando naquilo. Então, as Testemunhas de Jeová tem uma crença que, para mim, eu acho que é a mais perigosa que existe. Uma das mais perigosa do que a transfusão de sangue. As pessoas costumam pensar que é um grupo religioso perigoso por conta da transfusão de sangue, eles não recebem transfusão de sangue, pode até perder a vida. Mas pior é quando você perde a sua vida estando vivo. Exatamente isso, você perde a sua vida estando vivo, né? E essa crença da desassociação faz isso com as pessoas. As pessoas se tornam mortas, vivas, estando vivas, né? Um desassociado, que é aquele que é expulso da organização, se torna um morto em vida para os demais que ficam dentro da organização. Então, se você não tem esse conhecimento, caso você seja uma pessoa que simpatiza com as Testemunhas de Jeová, ou que talvez tenha curiosidade em saber mais, se você é um cristão, né, membro de uma outra igreja religiosa, é muito importante você ter o conhecimento sobre essas organizações religiosas, principalmente as seitas. E as Testemunhas de Jeová, eu considero uma delas, para não dizer a pior, mas uma das piores. Para mim é a pior. Pessoalmente, a minha opinião é a pior seita religiosa que existe, mas posso dizer que ela é uma das piores, tá? Por conta dessas crenças em particular que somente elas têm, tá? A desassociação nada mais é do que uma tática que a organização usa para evitar que os membros que continuam dentro da organização tenham contato com aqueles que foram expulsos por qualquer motivo, né? Segundo eles, pecados graves. Então, se uma pessoa que está dentro da organização, dentro da Testemunha de Jeová, comete um pecado que eles considerem ser grave, ele é chamado para uma comissão judicativa. O que é uma comissão judicativa? Para mim, comissão judicativa é um nome bonito, chique para se dar a um julgamento. Só que não é um julgamento comum, como nós conhecemos. Você não vai ter, no julgamento comum você tem direito à defesa, você pode contratar um advogado, uma pessoa que entende do assunto, para poder defender você, para representar você nesse julgamento, para fazer, elaborar, preparar a sua defesa, né? Já na comissão judicativa das Testemunhas de Jeová, no julgamento interno que eles fazem, você não tem esse direito, você não pode chamar ninguém para defender você. É você que estará lá diante de 3 anciões, tá? 3 homens, tá? E essa comissão judicativa é regida por 3 homens, 3 ou mais, mas no mínimo 3 homens da liderança dessa congregação ou das demais outras congregações, né? Às vezes pode ser que participe até gente de circuitos participando dessa comissão judicativa, dependendo do grau dessa pessoa que está sendo ali julgada. E você estará lá sozinho ou sozinha, tá? Então é isso mesmo.
Mulheres também também passam por comissões judicativas. E para mim, a pior situação é quando uma mulher precisa passar por uma comissão judicativa, ainda mais dependendo do pecado que ela tem que explicar ali para aqueles anciões. Por exemplo, se uma mulher dentro da organização cometeu um pecado de fornicação, né, teve relações sexuais, por exemplo, uma jovem que está namorando com um rapaz dentro da organização e eles tiveram relações sexuais antes do casamento, caso isso venha a conhecimento dos anciões, e na maioria das vezes, quando chega a conhecimento dos anciões, é porque os próprios jovens acabam confessando, né, a consciência deles acusa, eles acabam confessando os anciões que cometeram esse pecado, eles são chamados para essa comissão judicativa, tanto o rapaz quanto a moça, só que sempre separados, eles não vão ficar juntos dentro de uma comissão judicativa. E a moça tem que explicar para esses anciões, né, os detalhes desse pecado de fornicação. Exatamente isso. Ela vai ter que contar que dia que foi, quando foi, como foi, se usou preservativo, que tipo de relação sexual eles praticaram, quantas vezes aconteceu isso. É impressionante que existam tais situações. A pessoa se coloca numa situação como essa acreditando que está fazendo o correto. Para você ver o grau de lavagem cerebral que uma pessoa membro dessa organização sofre. Então, assim, ela tem que explicar para essa pessoa os detalhes. Isso eu estou falando de uma jovem, de uma mulher, explicando isso para 3 homens maduros, anciões, né? Não necessariamente ser um ancião significa ser um idoso. De repente, um ancião tem um ancião de 34, 20 não, difícil, mas de 30 para cima, 40 anos é novo. Eu tenho 40 anos, né? Não sou nenhum idoso, mas também não sou nenhum garoto mais. Então, estou na meia idade ali. Então, são pessoas dessa idade que estarão ali ouvindo uma jovem detalhando detalhe por detalhe da sua relação sexual que ela teve com o seu namorado. Isso para quê? Para, segundo eles, poderem saber se ela pode ou não continuar dentro da organização. Mas quando se trata de relação sexual fora do casamento, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, o membro é desassociado. Tanto ela quanto eles são desassociados. Quando um membro é desassociado da organização, todos os demais que continuam dentro da organização têm que parar de falar com essa pessoa que foi desassociada. Não importa o grau de parentesco, não importa a intimidade que você tem com a pessoa. Se um pai teve o seu filho desassociado ou sua filha desassociada, ele tem que parar de falar com esse filho. Se ele quer realmente seguir as orientações do corpo governante. A orientação do corpo governante das Testemunhas de Jeová é para que o desassociado não seja tratado completamente isolado, ele fica isolado, nem sequer um oi. E se você tem dúvidas sobre isso, se você acha que eu estou exagerando, se você acha que o que eu estou falando aqui não tem base, não tem fundamento, cadê as provas? Eu estou com um documento aqui, esse documento chama-se KS. Esse KS é um documento que é enviado para todas as congregações, enviado para os anciões. Veja bem, é um documento somente para os anciões, não é um documento para os membros. Né? Não é igual às cartas de Paulo quando enviava para a igreja. Os apóstolos, quando eles enviavam um documento, uma carta para a igreja, eles enviavam para a igreja. Então era um documento, era uma carta que era lido para toda a igreja. Os apóstolos jamais enviavam cartas exclusivas para os pastores, os líderes da igreja. Era sempre para a igreja, né? E a organização da Testemunhas de Jeová, eles fazem diferente. Eles têm as sentinelas, têm as despertai, que é para toda a comunidade deles. Contudo, existem documentos específicos que somente é destinado somente para os anciões, para os líderes da organização. E um deles é o KS. Tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês esse documento
para você, esse documento que trata sobre a desassociação. É o KS de 2002, no mês 8 de 2002, tá? No parágrafo 1 desse KS, que foi destinado a todos os anciões da Organização da Testemunha de Jeová, diz o seguinte: os vínculos familiares podem ser muito fortes. Isso talvez resulte numa provação para os cristãos, quando o cônjuge, o filho, o pai, a mãe ou outro parente próximo é desassociado ou se dissocia da congregação. Como os cristãos leais devem tratar esses membros? Faz alguma diferença se a pessoa vive na mesma casa? Então, veja, nesse tópico eles estão tratando um assunto quando um membro é desassociado, familiar é desassociado, quando um familiar é desassociado, ele mora ainda dentro da mesma casa. Então, para eles, ele está perguntando aqui se faz diferença, e a resposta é óbvia que para eles não deve fazer diferença. Se a pessoa, por exemplo, você tem o seu amigo que é desassociado, é muito fácil você parar de falar com esse seu amigo, né? Porque ele não mora dentro da sua casa. Então, você só não precisa mais ir na casa dele e ele não vai mais na sua casa. As poucas vezes que você se trombar na rua, é só você não olhar para ele. Embora você ainda tenha alguma amizade, você ainda goste bastante dessa pessoa, mas como ela foi desassociada, então a orientação do corpo governante é que você pare de ter contato com essa pessoa. Só que para eles estão querendo que você trate essa pessoa que vive dentro da sua casa da mesma forma que você trata aquele que não vive. Ou seja, devemos deixar de ter contato. Então, como deve ser horrível quando você tem um parente que mora dentro da sua casa e esse parente foi desassociado e você tem que parar de falar com essa pessoa. Então, você está dentro da casa, você não pode falar um oi, não pode cumprimentar, não pode perguntar como é que foi seu dia. Você vai sentar na mesa, se ele sentar na mesa, você tem que levantar. Se você sentar na mesa, ele tem que levantar, vocês não podem compartilhar a mesma mesa. Então, é um desamor com o próximo muito grande. E veja que é um grupo religioso que diz que prega o amor. Só que o amor que eles pregam, que eles dizem que levam, que eles vão na sua porta, que diz que é um amor que ama a Deus, que ama o próximo, é esse aqui, ó. Então é esse amor que eles pregam, tá? É um amor que é condicionado você estar dentro da organização. Então veja bem, então aqui nesse tópico ele está tratando desse seguinte assunto. Você testemunha de Jeová, a testemunha de Jeová tem que tratar um desassociado da mesma forma que ela trata o desassociado que não mora na casa dela. Se a pessoa ainda morar na casa dela, ela tem que tratar do mesmo jeito, com ostracismo, com repúdia, deixar de falar, deixar de ter convívio normal. O tópico desse documento, o tópico parágrafo 3, trata da seguinte situação: não devem ter companheirismo espiritual com ninguém que tenha sido expulso da congregação. Companheirismo espiritual, então, ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte para você, por exemplo, você que for pai de família, né, se você for testemunha de Jeová, ou pretende se tornar uma testemunha de Jeová, você que é pai de família, caso você seja desassociado, você não pode mais dirigir um estudo bíblico dentro da sua casa com seus familiares. Você não pode mais participar de orações familiares. Né? Quando você fazer uma oração, né, eles não vão dizer mais amém para você. Tem uma sentinela que diz sobre esse assunto, que eles não devem dizer amém quando um descrente ou uma pessoa que não é testemunho de Jeová estiver orando. Então, não importa se a sua oração for sincera, for honesta e estiver correta segundo as Escrituras Sagradas. Se você não é testemunho de Jeová, as testemunhas de Jeová não podem dizer amém no final da sua oração. Então, assim também com o desassociado. Tem que ser do mesmo jeito. Então, não importa o seu vínculo familiar, a sua hierarquia dentro da família. Mesmo que você seja um pai de família, o cabeça da casa, mas se você foi desassociado, você não pode mais ter espiritualidade com os demais membros da sua família. Então, eles devem evitar a sua espiritualidade. É assim que a organização orienta seus membros.
continuando o mesmo tópico aqui, no parágrafo 3, evitamos também o convívio social com quem foi expulso. Isso significa que não vamos com ele ou ela a piqueniques, festas, jogos, compras, ao cinema, nem tomamos refeições com ele, quer em casa, quer no restaurante. Veja, se você for testemunha de Jeová e teve uma pessoa muito querida, independente do grau familiar ou não, que foi desassociado, essa pessoa não pode mais se socializar com você, tá? Por exemplo, o seu irmão foi desassociado. Você tem um irmão ou uma irmã que foi desassociada e você ainda é testemunha de Jeová. No dia do seu casamento, por exemplo, se você for casar, no dia do seu casamento, na festa do seu casamento, você não pode convidar o seu irmão. Você não pode convidar aquele seu amigo desassociado. Se você estiver confraternizando com seus amigos em algum lugar, algum evento, alguma coisa, comemorando uma faculdade, um emprego novo que você conseguiu, vai ter aquela confraternização com seus amigos, você não pode convidar o seu parente, amigo ou irmão, ex-testemunha de Jeová, desassociado. Eles não podem convidar. Então, ele não pode se socializar. Se você vai se juntar com seus amigos e vão no cinema, uma testemunha de Jeová ela pode até ir no cinema, ir numa confraternização com pessoas que não são testemunhas de Jeová, embora a organização oriente não fazer tal, mas apenas é uma orientação, tá? Fica por conta e risco do membro, tá? Mas a orientação do corpo governante é não se socializar com pessoas que não sejam testemunhas de Jeová, mas aí é só uma orientação, tá? É só uma sugestão do corpo governante. A gente não vai dizer que é uma regra, que é uma doutrina para eles. Mas se a pessoa for um desassociado, aí sim, você não pode se socializar com ela de forma alguma, correndo o risco até de você também ser desassociado. Se os anciões tiverem conhecimento que você está se socializando com desassociados, com algum desassociado, não importa se é seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, você vai ser chamado por uma comissão judicativa e você pode também ser desassociado ou desassociado. O parágrafo 4 desse documento diz, esse aqui é tremendo. Um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa, ou mesmo para uma amizade. Queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado? A orientação do corpo governante dessa Testemunha de Jeová é isso aqui, ó. Nem sequer um oi. Quem dirá você frequentar a casa de uma testemunha de Jeová, por mais que ele seja sua mãe. Então, e se você perguntar para uma testemunha de Jeová, para elas se elas têm que seguir tudo que é dito pelo corpo governante sem questionar, elas vão dizer exatamente isso. Tem que ser seguido tudo que o corpo governante fala e orienta. Porque, segundo o que eles acreditam, esse corpo governante da Testemunha de Jeová é escolhido, são homens escolhidos pelos próprios Jeová para ser o corpo governante deles. Então, tudo que é passado pelo corpo governante deve ser seguido e nunca questionado. Você que for testemunha de Jeová ou que pretende ser testemunha de Jeová, põe uma coisa na sua cabeça. Se você estiver estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, agora é o momento para você tirar todas as suas dúvidas, fazer todas as suas pesquisas. Você tem liberdade para pesquisar na internet, para buscar informações, ler os livros que falam sobre essa organização religiosa. Não ler somente o material deles, porque é óbvio que eles vão falar só bem deles, mas tente ver o outro lado da moeda, né? Tenta ouvir o outro lado da história, porque às vezes, de repente, você acha que esse lado aqui está certo, mas de repente o outro lado também tem suas verdades. Eu não estou dizendo para você que tudo que as testemunhas de Jeová acredita esteja errado, né? Posso dizer que 70% do que eles dizem é verdade, ou 60%, não sei, nunca fiz essa pesquisa para saber qual é a quantidade de erros e acertos dessa organização,
Mas tem uma coisa em mente, veneno de rato é feito de 30% de 30% de veneno e 70% de milho, aquele rosinha. Mas assim mesmo, o veneno de rato, por mais pouco que seja a quantidade, é o suficiente para poder matar o rato. Então, por mais que tenha muitas verdades dentro dessa organização, o problema é aquela pequena quantidade de mentira, de engano, aquilo que mata a pessoa. Mata a espiritualidade, mata o convívio da pessoa, né? Pode fazer suas pesquisas. A maior parte das pessoas, membros dessa organização, sofre com depressão. São pessoas depressivas, né? Pessoas que sofrem com ansiedade e depressão. Então, essa é a orientação do corpo governante, né? Então, eles não podem questionar o corpo governante. Se você tiver que fazer suas pesquisas, faça antes de entrar para essa organização, antes de você se batizar. Porque enquanto você está estudando, somente enquanto você apenas está estudando a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, né, você tem total liberdade de pesquisar. Eles nunca vão te julgar pelas suas pesquisas. É claro que se eles souberem que você estiver fazendo muitas pesquisas pela internet e levando muitas questões para eles, eles vão encerrar o estudo bíblico com você. Então, seja específico nas suas perguntas, seja específico nas suas questões, porque você não vai ter muitas oportunidades de questionar também. Não quer dizer que você está estudando a Bíblia com a Testemunha de Jeová que todo o processo você vai poder ficar questionando. Então, se você tiver algumas dúvidas, algumas questões, eles vão se esforçar para poder sanar suas dúvidas e suas questões. Mas se você continuar com muitas dúvidas e muitas questões, eles vão encerrar esse estudo bíblico com você. Eles não toleram muito questionamento. E porque depois que você entrar para essa organização, por que eu estou fazendo essa orientação? Porque depois que você entrar para essa organização, existem 2 mandamentos que eles colocaram junto com os 10 mandamentos para ser seguidos. Existem 2 mandamentos da organização, e 2 mandamentos que só existem lá dentro da organização da Testemunha de Jeová. O primeiro mandamento: não pesquisarás. Você não pode mais pesquisar nada fora da literatura TJ. Você não pode mais pesquisar na internet. Você não pode pesquisar outros livros, né? Se caso você for descoberto, caso eles descobrirem que você está fazendo pesquisas em sites que não sejam do oficial deles, caso você estiver fazendo pesquisa em livros que não seja da organização, em revistas que não seja da organização, você muito provavelmente pode ser desassociado, tá? Não pesquisarás. E o segundo: não questionarás. Então, depois que você se batizou, acabou. Acabou suas possibilidades de fazer perguntas, de fazer questionamentos. Quando o corpo governante falar para você, é isso aqui, e pronto, acabou. Quando o ancião chegar em você e falar para você, olha aqui, fulano, isso aqui, é desse jeito. Você, mas eu não concordo. Não, você não pode. Você não pode falar, como assim você não concorda? Você não tem esse direito mais de não concordar. É a orientação do corpo governante, nós devemos seguir, tá? Eu tenho um outro estudo que eu estou preparando, que o tema dele vai ser até quando uma testemunha de Jeová pode ter certeza das suas crenças, porque eles mudam constantemente o entendimento deles sobre muitos assuntos. Então, a testemunha de Jeová, ela vai na sua porta levar uma verdade, uma crença que ela acredita. Só que essa crença dela, ela pode mudar. Entendeu? Hoje ela acredita numa coisa, amanhã o corpo governante vai lá e fala para ela, a partir de agora mudou, agora é outra coisa. E aí ela tem que acreditar diferente. Então aquela verdade que ela leva na sua porta, talvez amanhã não seja mais verdade. Então quando é que ela pode ter certeza daquilo que ela acredita? Ela não pode. Porque as estatísticas estão aí. O corpo governante já fez centenas de alterações nas suas crenças, né? E já fizeram centenas de alterações. Então, é complicado. Se você voltar à fita aí, se você voltar à história, fazer suas pesquisas, você vai descobrir quantas vezes o corpo governante voltou atrás naquilo que eles acreditavam e hoje eles acreditam diferente. E aquela testemunha de Jeová que acreditava naquilo que ele aprendeu, hoje ele tem que ir de porta em porta levar outra verdade. Olha, mudou de ideia, agora não é mais isso, agora é isso aqui. Então, que Espírito Santo é esse que
que orienta eles, que muda de ideia. Então, será que era a verdade de Jeová ou era a verdade deles? É complicado. Então, faça isso antes de entrar para a organização, porque depois que entrar para a organização, você não pode mais pesquisar fora da organização e você não pode mais questionar. Porque quem pesquisa, descobre. E quem descobre, questiona. Se a pessoa for uma pessoa que tem consciência, se for uma pessoa com consciência, ela vai questionar. E, se você, e dentro da organização da Testemunha de Jeová, você não tem essa liberdade de questionamento. Então, se você questionar, você já está caminhando para uma desassociação. Se você estiver novo na organização, tudo bem, você não vai ter muitos prejuízos, né? Provavelmente você não deu tempo ainda de familiares fazer parte da organização. Agora, se você tiver ser novo, se você for novo nessa organização e você já tiver muitas pessoas que já fazem tempo que estão lá dentro, familiares, depois que você se desassociar ou dissociar, depois que for desassociado ou caso você se dissocie, essas pessoas vão parar de falar com você, né? Então, se você, por acaso, tem um parente próximo que você considera muito, ou um amigo próximo que considera muito, que é testemunho de Jeová, e você já conhece ele há muito tempo, e você tem uma amizade muito boa, apesar de você não ser testemunho de Jeová, se você se tornar testemunho de Jeová, não saia. Não saia. Porque se você sair, esse amigo seu, por mais tempo que vocês tenham de amizade, esse parente que você tem aí, ele vai parar de falar com você. Isso é, se ele for seguir a risca o que o corpo governante orienta. O parágrafo 5 aqui, desse mesmo documento, diz o seguinte: o fato é que, quando um cristão se entrega ao pecado e tem de ser desassociado, ele perde muito. Sua posição aprovada perante Deus, associação agradável com os irmãos, inclusive grande parte da associação que teve com parentes cristãos. Aqui é um pouco de hipocrisia, né? Que para eles aqui, um cristão que se entrega ao pecado. Então, veja bem, na maioria das vezes, quando um membro é desassociado, não é porque ele se entregou ao pecado. Ele cometeu sim um pecado e, na maioria das vezes, ele está arrependido daquele pecado, né? Só que, como é que esses homens que estão ali regendo aquela comissão judicativa vai ter certeza que essa pessoa está arrependida do pecado? Então não basta ela falar, eu pequei, estou arrependido, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu usei, né, daquele casal de namorados que cometeu o pecado de fornicação, né? Na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque o próprio casal se delata, porque a consciência deles acusa. Então eles estão arrependidos do que fizeram, levaram ao conhecimento dos anciões e os anciões vão desassociar eles. Mas se ele já foi lá contar o pecado dele para o ancião, isso já mostra que ele está arrependido. Então sim, poxa, é um casal, um namorado, acontece, né? Infelizmente, a gente sabe que é pecado e nós, como cristãos, concordamos, né? Não é só dentro da organização do Testemunho de Jeová que um casal de namorado não pode ter relações sexuais, é fornicação. Nós, como cristãos, também acreditamos da mesma forma, não é verdade? Então, nós como cristãos, não é que nós aprovamos esse ato. Os namorados, né? A relação sexual só deveria acontecer, né, quando o casal está devidamente casado, né? Namoro, fora do casamento, não deve haver relações sexuais. Isso é para qualquer casal cristão, né? Só que eles tratam isso com um motivo para expulsar essas pessoas da organização, expulsar essas pessoas do convívio religioso. Então, mas é super normal um casal de namorados na flor da pele estarem com seus hormônios lá na estratosfera e acabar se entregando à fornicação. Mas isso vai causar um sentimento de arrependimento, né? Eles vão buscar não cometer mais esse tipo de coisa, né? Se for um casal, se for realmente cristãos, e vida que segue. Vida que segue. Não é motivo para expulsar a pessoa. Então, eles tratam isso com uma dureza e com uma rigidez fora do comum.
os cristãos vivem parágrafo 6. Os cristãos que vivem na mesma casa com um familiar desassociado devem evitar falar, comer e se associar com ele ao cuidar das atividades diárias? A resposta aqui é sim. No mesmo parágrafo está dizendo: fica por conta dos membros da família decidir até que ponto o parente desassociado precisa ser incluído quando tomam as refeições ou cuidam das outras atividades domésticas. Mesmo assim, veja que primeiramente eles falam que fica pela consciência do membro. Ok, fica pela consciência. Mesmo assim, deve evitar dar a impressão aos irmãos com quem se associam de que nada mudou depois da desassociação. Veja bem, ele diz aqui que fica por conta da consciência. Quando se trata de um desassociado que mora na mesma casa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, fica pela consciência dos membros que ainda estão associados à organização, de que forma você vai praticar o ostracismo, a que nível você vai praticar esse ostracismo, né? Contudo, ela nunca deve dar a impressão para os outros demais membros da organização que nada mudou do seu convívio familiar. Você tem que demonstrar para as pessoas lá fora que ainda estão dentro da organização que você está ostracizando ainda os seus membros, por mais que na realidade você não esteja. Por quê? Porque eles querem, para eles é mais importante a impressão, né? Mais importante a impressão que você está causando. Mas é óbvio que a pessoa vai acabar seguindo a regra, o que o corpo governante fala, que é praticar o ostracismo. A organização deles, de Jeová, toma o lugar do homem na casa. Quando eles falam de organização, eles não separam o que é organização religiosa de Jeová. Tá? Para eles, organização e Jeová é a mesma coisa. Então, obedecer à organização é obedecer a Jeová. Veja bem, a organização é composta por homens pecadores e imperfeitos. Jeová é perfeito, tá? Jeová é perfeito. Só que eles não separam essas duas coisas. Então, organização de homens imperfeitos e pecadores e Jeová é a mesma coisa. Então, você pode questionar Jeová? Não. E está certo em fazer isso. Não devemos questionar Deus. Não devemos questionar o Jeová. Nós podemos questionar o corpo governante? Podemos, mas para eles não. Por quê? Porque organização é a mesma coisa que Jeová. Só que organização são homens, pecadores, imperfeitos e que podem cometer erros. Sentinela de fevereiro de 2017, página 26, se eu não me engano, parágrafo 12. O corpo governante assume que pode cometer erros, tanto para interpretar a Bíblia, quanto para dar orientações. Eles assumem que podem cometer erros. E eles são sinceros e honestos em dizer isso e está correto. Porque são homens, pecadores. Primeiro eles falam que não são orientados pelo Espírito Santo, que eles não recebem revelação do Espírito Santo, de Deus. Como é que um líder de uma igreja, de uma organização religiosa cristã, não é orientada pelo Espírito Santo de Deus? Enfim, mas eles falam que não são. E eu acredito que não são mesmo. E falam que podem cometer erros para tratar de assuntos da Bíblia e para dar orientações. Então, se eles realmente... E isso é verdade, eu concordo com isso. E qualquer organização religiosa composta por homens é a mesma situação, né? Menos com relação à orientação do Espírito Santo. Eles podem cometer erros, só que você não pode questionar. Um membro da organização não pode questionar. É como se eu não pudesse questionar o meu pastor, da minha igreja que eu frequento. Né? Eu não posso questionar. O meu pastor fala assim: Michael, o negócio é o seguinte, eu sou pecador, eu sou homem, porque em várias pregações, né, eu já vi o meu pastor falando isso, eu sou pecador, eu sou imperfeito, tá? Nós todos somos pecadores, só que seria uma hipocrisia ele chegar em mim e falar:
mas você não pode me questionar. Você não pode, você tem que seguir tudo que eu falo. Eu posso cometer erros, mas você tem que seguir todos os meus erros. Tudo que eu falar, por mais que eu possa estar errado, você tem que seguir sem questionar. E se você questionar, eu te expulso da igreja, da organização. É assim que as testemunhas de Jeová fazem. É assim que o corpo governante faz. Eles assumem que podem cometer erros, mas deixam bem claro, acho que na mesma sentinela, na outra página, eles deixam bem claro que não podem ser questionados, né? Que eles são igual a Jesus Cristo. Eles falam que o corpo governante é a mesma coisa que Jesus Cristo. Seguir as orientações do corpo governante é como seguir a Jesus Cristo. Olha só o que eles fazem, entendeu? Então, se numa página eles falam que são imperfeitos, que podem cometer erros, tanto para tratar de assuntos da Bíblia como para dar orientações, na outra página eles falam que se deve seguir todas as orientações do corpo governante, porque fazendo assim é o mesmo que seguir a Jesus Cristo. Então, veja bem, Jesus Cristo é perfeito, é aquilo que eu falei. Jesus Cristo é perfeito, eles não. Devemos seguir todos os passos de Jesus? Sim, porque Jesus é perfeito. Né? Não há imperfeição em Jesus Cristo. Mas no corpo governante existem imperfeições. Eles podem cometer erros, mas seguir o corpo governante é o mesmo que seguir Jesus Cristo. Hipocrisia. Não tem outra palavra para isso. Isso é hipocrisia. Tá? Então, eu vou deixar o documento aqui. Tem mais coisas para ler aqui desse documento para a gente tratar, mas acho que nós conseguimos extrair bastante informação com relação à desassociação. Né? O vídeo está ficando muito longo, mas eu gostaria de tratar só mais uma questão. Porque muitos vão perguntar, mas por que as testemunhas de Jeová tem essa crença da desassociação, essa doutrina da desassociação? Existe uma passagem lá em 1 Coríntios 5 que trata de uma seguinte situação. Na igreja de Coríntios estava acontecendo uma situação muito complicada com um determinado membro dessa igreja, que era a seguinte situação. Essa pessoa chegou aos ouvidos do apóstolo, que essa pessoa estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, que no caso não era a mãe dele, mas era a madrasta dele, que era a mulher do seu pai. Ele estava tendo relações sexuais com essa mulher, com essa madrasta dele. E a orientação do apóstolo era para que ele fosse expulso da igreja e que não se socializassem mais com ele, nem sequer comessem mais na mesa com ele. Veja bem, onde está o erro aqui das testemunhas de Jeová? O erro das testemunhas de Jeová é o seguinte: nesse caso de 1 Coríntios, havia uma situação, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Esse homem estava cometendo esse pecado, só que ele não estava arrependido desse pecado. Ele estava cometendo esse pecado achando que aquilo era normal. E na carta, na carta de 2 Coríntios, você vê o seguinte relato lá dizendo que entre os ímpios, ou seja, pessoas que não eram da igreja, não se via tamanho pecado. E era uma coisa inadmissível acontecer dentro da igreja. Né? Então, por isso que foi tratada dessa forma. E se a pessoa estava cometendo esse pecado e acreditava que isso era normal. Veja bem, a mente da pessoa está cauterizada, a tal ponto de aquilo para ele não ser pecado. Ele estava cometendo esse pecado e procurando argumentos, meios de endossar aquilo e que aquilo não era errado. Então era uma pessoa que, com certeza, ele não estava convertido a Jesus Cristo. E uma pessoa não convertida a Jesus Cristo não tem o Espírito Santo de Deus. E quando não tem o Espírito Santo de Deus, ele não se convence do pecado, porque a função de nos convencer do pecado é do Espírito Santo. Então, uma vez que você se converte a Jesus Cristo, que você aceita Jesus Cristo, você recebe o selo de Deus. Você recebe o selo de Deus.
E esse selo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, é esse selo que vai, esse Espírito Santo que vai te convencer do pecado daqui para frente. Você não vai mais pecar como você pecava, porque quando você pecar, não que você não vai deixar de pecar, você vai pecar outras vezes, claro que com menos frequência, mas você vai cometer pecados ainda. Só que vai ser diferente de antigamente. Antes você pecava e sentia prazer e não achava nada de errado. Só que agora, com o Espírito Santo de Deus, você vai pecar e o Espírito Santo vai, opa, não é bem por aí. Você tá errado. Muitas das vezes, antes de você até cometer o pecado, o Espírito Santo vai chegar em você, olha, não vai por aí, não faz isso, é errado. Você já vai ficar com aquele remorso já te consumindo, falando, não posso fazer isso, sabe? Poxa vida, eu já li lá, eu já vi que é errado, sabe? E isso vai o Espírito Santo te convencendo, coisa que esse homem não tinha. Então, nas igrejas existem muitas pessoas ainda como ele. Né? Pessoas que não estão convertidas a Jesus Cristo e com certeza não têm o Espírito Santo de Deus, que vão para a igreja, frequentam a igreja, são membros da igreja, mas que no seu particular estão em pecado. E achando que está tudo normal, que não tem nada. Eu só não conto porque eu sei que eles são muito fechados, têm a mente fechada, então eles não vão entender e tal, mas não tem nada demais, né? Usar uma droguinha aqui, né? Ver um vídeo pornô ali, sabe? Eu não tô fazendo nada de mal para ninguém, eu pago minhas contas e tal, não sei o quê. E a mente cauterizada, igual aquele irmão de Coríntios. Irmão não, entre aspas, né? Irmão, né? Membro daquela igreja. Então, esse sim, né? Foi um caso que precisou ser essa pessoa. E deveria ser assim até hoje. Eu concordo, quando existe uma situação como essa, só que é muito difícil isso acontecer. A desassociação dentro da Testemunha de Jeová é muito frequente. E é por qualquer motivo. Por qualquer pecado. Entendeu? Vou dar um exemplo mais tosco possível. Por exemplo, a Testemunha de Jeová tem uma crença que é que Jesus Cristo morreu numa estaca. Uma estaca de tortura, um madeiro. Né, um poste. Inclusive, se você pegar as revistas da Testemunha de Jeová, e se você procurar lá Jesus Cristo crucificado, você não vai encontrar ele numa cruz, vai encontrar ele numa estaca. Tudo bem. Você pode se tornar uma testemunha de Jeová acreditando que Jesus Cristo morreu numa cruz? Não. Você não pode. Então, se você for uma testemunha de Jeová e já batizada, e você se convencer que Jesus Cristo não morreu numa estaca, mas numa cruz, você não pode falar isso lá dentro. Porque se o ancião descobrir que você acredita nisso, até se você acreditar e ficar na sua, tudo bem. Não, se você acredita nisso, fica na sua. Entendeu? Só não sai tentando convencer os demais nisso, porque eles veem a cruz como símbolo de idolatria. Só que eles mesmos praticam idolatria com relação à estaca. Então, se você for começar a disseminar essa crença lá dentro, que Jesus Cristo morreu numa cruz e não numa estaca, você vai ser chamado numa salinha B. E vai passar por uma comissão judicativa. E se você não se convencer que Jesus Cristo morreu numa estaca e não numa cruz, você vai ser desassociado. Agora, faz sentido? Qual é a importância que Jesus Cristo morreu numa estaca ou numa cruz para nós que é cristão? Nós que somos cristãos, qual é a diferença para nós? Se Jesus Cristo morreu, pouco importa. Se foi numa estaca, se foi numa cruz. Você quer acreditar que Jesus Cristo morreu numa estaca? Tudo bem. Pode acreditar. Foi numa cruz? Tudo bem. Pode ser numa cruz. Não importa o instrumento ao qual Jesus Cristo foi crucificado ou morto para nós cristãos. O que importa foi o sacrifício dele em si. Isso que importa. O que Jesus Cristo fez por nós. Não como ele fez. Certo? O que importa para nós cristãos é o que ele fez, não como ele fez ou qual instrumento foi usado para fazer o que ele fez. Então pouco importa. Ninguém vai no mercado comprar azeitona por causa do pote. A gente vai no mercado comprar azeitona por causa da azeitona. Ninguém escolhe um pote de azeitona por causa do pote. A não ser que você esteja interessado só no pote, não está indo lá por causa da azeitona, mas quando você vai comprar azeitona é porque você está interessado na azeitona. Né? Quando a gente se converte a Jesus Cristo, a gente está interessado no quê? Na salvação. Né? Então, a salvação a gente encontra graças ao sangue de Jesus Cristo. O ato que ele fez, não como ele fez.
Então, da mesma forma que você não vai no mercado comprar azeitona por causa do pote, você não aceita Jesus Cristo por causa do instrumento ao qual ele morreu. E sim porque o que ele fez. Nós aceitamos Jesus Cristo porque ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. É por isso que nós nos convertemos a Jesus Cristo. Não porque ele morreu numa cruz ou numa estaca. Então, jamais isso deveria ser motivo para uma desassociação. Meu pastor da minha igreja nunca vai me expulsar de dentro da igreja porque eu acredito que Jesus Cristo morreu numa estaca. Eu posso ficar anos dentro da igreja falando Jesus Cristo morreu numa estaca, foi numa estaca, foi numa estaca. E não adianta, você não vai me convencer do contrário, e tudo bem, eu continuo sendo membro da igreja. Porque para nós não importa. Entendeu? Para eles lá não importa, não vai importar, tudo bem, se for uma estaca, se for uma cruz. O importante é o quê? Jesus Cristo morreu por nós? É, morreu. Então, é isso que importa. E é por conta dessa regra aqui. Agora, isso é a base que eles usam bíblico, tá? Para poder endossar essa crença. Mas qual é o real motivo da desassociação? Eles usam o motivo para poder, dizendo que é para poder preservar a espiritualidade das pessoas que ainda estão dentro. Por quê? Porque, veja bem, uma testemunha de Jeová, devidamente batizada dentro da organização, ela é doutrinada e aprende que não pode pesquisar fora da organização. E lembra que eu disse para você, aqueles dois mandamentos? Não pesquisarás e não questionarás? Exatamente isso. Porque quem pesquisa descobre, quem descobre questiona. Então, uma pessoa quando ela é desassociada, uma testemunha de Jeová, quando é desassociada, vem aquelas dúvidas na cabeça. Talvez ela já está sendo até desassociada por alguma dúvida. Então, é normal eles terem dúvidas, terem questionamentos. Mas eles não vão pesquisar, porque eles sabem que eles são ensinados que é pecado. É pecado, você está pecando contra Jeová quando você está pesquisando fora da organização. Só que quando você é desassociado, você já pensa, bom, eu já estou sendo desassociado mesmo, então se o Armagedon acontecer agora eu já vou ser destruído de qualquer forma, então eu vou dar umas pesquisadas aqui. E acontece muito quando uma pessoa é desassociada, ela acaba pesquisando. E quando ela pesquisa, ela encontra toda a verdade. Então ela encontra toda a verdade. Ela começa a pesquisar, ela consegue ver coisas que ela não via quando ela estava bitolada dentro da organização. E qual que é a atitude comum de qualquer pessoa que começa a encontrar as verdades? Você quer levar essa verdade para as outras pessoas, ainda mais as pessoas que você ama. Então veja bem, você está ali, você descobre, puxa vida, eu estava sendo enganado até agora. Você quer levar essa verdade para as outras pessoas, para os seus amigos, para os seus irmãos. Só que como é que você vai levar essa verdade se eles não falam mais com você? Você está entendendo? Esse é o objetivo da desassociação, certo? É a mentira buscando a obscuridade. A verdade não se preocupa com uma análise, com uma pesquisa. A mentira se preocupa. Porque a mentira sempre estará preocupada em ser descoberta. E para isso eles precisam proibir seus membros de pesquisarem, porque se pesquisar vai descobrir a mentira. Então aquele membro desassociado está livre para fazer suas pesquisas, fazer seus questionamentos, só que ele já implanta essa doutrina dentro da organização para evitar que aquele membro que é desassociado, que vai fazer suas pesquisas, vai acabar fazendo suas pesquisas, vai acabar descobrindo as verdades, tenha contato com os demais membros que ainda estão associados. Porque senão, se assim fosse, se eles não tivessem essa doutrina da desassociação e do ostracismo, essa organização nem existia mais. E se existisse, seria um grupo religioso muito pequeno ali, muito, muito minúsculo. Eles só estão com o número de membros que eles estão hoje ainda, embora estão diminuindo bastante, porque depois com o advento da internet, é impossível você não ter acesso à informação, é muito difícil, muito difícil. Por mais que uma testemunha de Jeová se esforce, em algum momento ela acaba tendo algum tipo de contato com algum tipo de informação, porque a informação já está invadindo as nossas casas. Você, por exemplo, você não consegue mais assistir uma televisão sem ter uma informação que invada a sua televisão ou invada seu notebook, seu celular.
Só que quando uma pessoa, quando uma testemunha de Jeová é desassociada, ela acaba buscando esse conhecimento e está muito fácil você adquirir conhecimento hoje em dia. Você não precisa mais sair da sua casa. Antigamente você ia numa biblioteca, pegar vários livros, passar horas lendo livros e livros e livros. Hoje em dia, com alguns cliques de um mouse, você consegue ter acesso a todo esse material sem sair da sua casa em poucos minutos. Então, tá muito fácil. Então, a tendência para essa organização é ela acabar. Ela acabar. Enquanto mais a gente trabalhar, é por isso que eu estou fazendo esse trabalho. Esse foi o vídeo de hoje, tratando desse assunto. Então é isso, pessoal. Esse vídeo tratou desassociação das testemunhas de Jeová, é um assunto muito polêmico e é um assunto muito importante. É uma crença dessa organização que leva muitas pessoas ao sofrimento. Enquanto você está aqui só, a gente está aqui só conversando sobre esse assunto e a gente não vivencia essa realidade, é uma coisa. Agora, só quem convive, né, quem convive com essa situação, sabe o quanto deve ser difícil. Eu consigo apenas imaginar, e só na minha imaginação já é horrível. Para mim já é horrível, né? Então, agora quando se convive deve ser muito pior. Então, eu posso apenas dar o meu conselho. Não se torne testemunha de Jeová. Não se torne. Não vá por esse caminho. Você pode destruir a sua vida e acabar destruindo a vida de outras pessoas. Estava tendo uma reportagem na televisão falando de um homem que caiu naquele golpe da pirâmide financeira. Ele entrou para essa pirâmide e começou a ganhar dinheiro, né? Então, qual foi a atitude que ele teve? Bom, eu estou ganhando dinheiro, vou falar para as pessoas que eu amo. Eu vou contar para eles ganhar dinheiro também, porque a gente quer ajudar as pessoas que a gente ama. A gente quer o bem das pessoas que a gente ama. Então eu vou lá e eu estou ganhando dinheiro, vai lá, você também, que você também vai ganhar, que vai ficar bem. Então você está ficando bem, você está ficando numa situação boa, você quer que as outras pessoas que você ama fiquem numa situação boa também. E o que aconteceu foi o seguinte, ele levou pessoas que ele amava para dentro dessa pirâmide. E no começo as pessoas começaram até a ganhar também dinheiro igual ele. Só que a gente sabe qual é o fim de uma pirâmide financeira. Uma hora ela vai cair. E essa pirâmide caiu. E não só ele, mas como pessoas que ele ama, parentes que ele ama ainda, perderam muito dinheiro. Teve parentes, pessoas próximas dele que vendeu casa, vendeu carro, sabe, para poder investir nessa pirâmide. E eu convido a você a se colocar no lugar desse homem. Como é que ficou a consciência dessa pessoa? Porque imagine, você tentou ajudar as pessoas que você ama e você destruiu a vida delas. Imagine você saber que por sua causa, por causa da sua negligência em buscar o conhecimento adequado, de você ter pesquisado antes de você entrar nesse negócio, você levou outras pessoas a cometer o mesmo erro que você e você não tem como reparar isso. Foi um prejuízo muito grande e você vai ter que conviver com isso pro resto da sua vida, sabe? Eu me coloquei no lugar daquele homem e imaginei, olha, eu não queria estar no lugar dessa pessoa, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai pregar para as outras pessoas. A gente tem que ter certeza do que a gente acredita, sabe? Então o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Eu não posso aqui simplesmente dizer algo e não ter certeza. Se eu estou falando é porque existem provas. Tá aqui, eu tô com um documento do KS dos Anciões. Não é algo que eu acredito que é assim, não. Está aqui os documentos, tá? Então, eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas antes de eu vir aqui falar o que eu acredito, eu pesquisei primeiro, eu estudei primeiro. E não foi um estudo de um mês, umas semanas. Eu estou há anos estudando sobre esse assunto das testemunhas de Jeová.
né? Eu estou já há anos, né, debruçado em artigos, em livros, e eu posso dizer que eu conheço mais essa organização do que muitas das próprias testemunhas de Jeová que estão lá dentro. Eu convido você a fazer o mesmo. Antes de você cair de cabeça dentro dessa organização e acaba, se ainda só você entrar para essa organização, quando você sair, só você será o prejudicado, sabe? Agora, quando você entra para essa organização e você leva pessoas que você ama para lá para dentro, quando você sai, elas ficam lá dentro e você perde o convívio com essas pessoas, sabe? Você perde o convívio com essas pessoas. Então, fica o meu alerta, né? Fica o meu alerta. Então é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo do meu canal. Nós tratamos aqui sobre a desassociação. Caso você tenha gostado desse conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal e nós vamos tratar de mais assuntos mais para frente, não só das testemunhas de Jeová, mas também de outros temas, de outros assuntos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, hoje e sempre. Amém.